So I titled this one The Hollywood Spirit. Então eu intitulei essa palestra O Espírito de Hollywood. And there's something very interesting that's happening in Hollywood movies recently. E existe algo muito interessante que está ocorrendo nos filmes de Hollywood recentemente. There's a lot of spiritualism. Tem muito espiritualismo. How many of you, do you ever remember seeing this character? Did you have this in Brazil? Vocês têm esse personagem no Brasil? Vocês lembram desse? Casper. Yeah. Do you remember what they used to say? Casper the what? Vocês lembram o que eles dizem? Gasparzinho, The friendly ghost. o fantasma amigo. Do you remember that? Vocês lembram disso? Yeah. Is there any ghost that's friendly? Existe algum fantasma que é amigável? No. In fact, they've been building up Não, de fato, eles vêm construindo to what we see today. tudo o que nós vemos hoje. For a long time they've been making these. Muito tempo atrás, eles começaram a construir essa imagem na nossa cabeça. Let's quickly say a quick word of prayer here. Vamos rapidamente orar. Dear gracious Heavenly Father, we ask for your presence here in this room. Querido Pai, gracioso, celestial, pedimos a Tua presença aqui nesse quarto. As we open up this topic of spiritualism, Ao abrirmos esse tópico do Espiritismo, may each person that's come here to listen to this message que cada pessoa que aqui chegou para ouvir essa mensagem hear what you want them to hear. possa ouvir o que o Senhor deseja que elas ouçam. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So I'm going to give you a little background, Então deixa eu dar um panorama para vocês aqui. but before I do, Mas antes disso, what you're going to hear me say over and over again o que vocês vão me ouvir repetir vez após vez is the more you know your Bible é que quanto mais você conhece a tua Bíblia and you filter the world around you e você filtra o mundo ao teu redor through what you've learned, através do que você aprendeu, then you can be able to make wise choices. então você estará pronto a tomar decisões sábias. So I want to read this verse to you in Deuteronomy 18:10 through 12. Então eu quero ler esse verso para vocês, em Deuteronômio 18, 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Now, I've got a question for you, Agora eu tenho uma pergunta para você. and you have to be honest because we're in a religious setting. E vocês têm que ser honestos porque a gente está num lugar religioso. How many of you ever seen a Disney movie? Quantos de vocês já viram um filme da Disney? Yes? Almost everyone in the room. Quase todo mundo aqui nessa How sala. many of you seen a Disney movie with a witch or a wizard? Quantos de vocês já viram um filme da Disney com uma bruxa ou com um mago? Witchcraft? Feitiçaria? Interesting. Sorcery? Interessante. Brothers and sisters, do you realize Irmãos e irmãs, vocês percebem that God hated these things so much que Deus odiava tanto essas coisas, that it says it was an abomination to the Lord que está escrito que é uma abominação ao Senhor to be involved in any of those? estar envolvido com qualquer dessas coisas. When you read the word abomination, Quando você lê a palavra abominação, it's like the strongest language that God could use é uma das palavras mais fortes que Deus pode usar to say, I hate this. para dizer eu odeio isso. And yet you see how many of us have watched movies with these elements in there. E ainda você vê quantos de nós continuamos assistindo filmes com esses elementos. In fact, in ancient Israel, De fato, no Israel antigo, God hated witchcraft so much Deus odiava tanto a feitiçaria that he says this in Leviticus 20. que ele diz isso em Levíticos 20. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. God is a very patient God. Deus é um Deus muito paciente. In fact, he's long-suffering with us. E de fato, ele é longânimo conosco. But in the Old Testament, it says that God would turn his face away from the people Mas no Antigo Testamento está escrito que Deus
viraria a sua face do seu povo if they involve themselves in witchcraft se eles se envolvessem com a feitiçaria or sorcery. ou com feiticeiros. So let me ask you this question. Então, deixe-me te fazer essa pergunta. When ancient Israel was told they had to put them to death, meaning kill them, Quando no Israel antigo era dito que era para matar essas pessoas, and we get to heaven, a gente chega no céu and someone is kept out of heaven e alguém é deixado de fora do céu, because they were involved in witchcraft, porque eles haviam se envolvido com a feitiçaria, and you get to heaven, e você chega no céu, and you're walking in through the gates, e você está ali caminhando pelos portões, and this person turns to you and says, "You used to watch all these things with witchcraft." e essa pessoa vira e fala para você: você também assistia todas essas coisas com feitiçaria. I'm not allowed in heaven because I got involved in that. Eu não posso entrar no céu porque eu me envolvi com isso. What do you think they're going to say to us? O que você acha que eles diriam para nós? It was that serious of a matter with God. Era tão sério esse tema com But you Deus. see, in movies, Mas vocês veem que nos filmes we've washed that with white water, was what we whitewashed it. a gente lavou com águas brancas, como se diz. A Sugar-coated it. gente coloca uma cobertura de açúcar por cima dessas coisas. And it doesn't seem alarming to us. E já não é mais alarmante a nós. But it's very alarming to God. Mas é muito alarmante para Deus. Spiritualism O espiritismo is one of the last big tricks the devil's going to use in the end of the world. é um dos últimos grandes enganos que o diabo usará no fim do mundo. He's had 6,000 years to study humans. Ele já teve 6.000 anos para estudar os seres humanos. And in his final masterpiece, E em sua última obra maestra, the great controversy says that he will use spiritualism. o grande conflito diz que ele vai usar o espiritismo. You can read this. Satanás está preparando para o seu último esforço para enganar o mundo. O fundamento do seu trabalho foi dado com a afirmação que ele fez a Eva no Éden: certamente não morrerás. No dia que você comer desse fruto, até os teus olhos serão abertos, e vocês serão como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestre de enganar com o desenvolvimento do espiritismo. E ele não chegou ainda ao cumprimento completo dos seus desígnios, mas isso acontecerá no último restante do tempo. So the last masterpiece thing that Satan's going to do Então, a última grande obra que Satanás vai fazer will use this thing called spiritualism. irá usar essa coisa que se chama espiritismo. Now, spiritualism Agora, o espiritismo is what we say the devil used when he talked through the snake to Eve. é, digamos, o que Satanás usou quando ele falou através da serpente com Eva. All spiritualism is designed to do Tudo o que o espiritismo é desenhado para fazer is change the word of God. é mudar a palavra de Deus. Because you remember, God said if you eat this fruit, you will die. Porque você lembra, Deus falou, se você comer desse fruto, você vai morrer. And Satan through the snake told Eve, E Satanás, através da serpente, disse a Eva, you won't die. certamente não morrerás. The snake was changing A serpente estava mudando the word of God. a palavra de Deus. Everything in spiritualism, that's the only reason it exists. Tudo que existe no espiritismo tem como único objetivo esse: Is to change the word of God. mudar a palavra de Deus. The word medium A palavra médium is often associated with spiritualism. frequentemente é associada ao espiritismo. And a medium is something that, like it says here, one that channels a communication with a spirit. E geralmente nós interpretamos como essa definição: um que canaliza a comunicação com os espíritos. But in the dictionary, Mas no dicionário it mentions newspapers, radio, and television. também menciona os jornais, televisão. Do you know what the plural form of medium is?
Você sabe qual que é a palavra plural de médium? The plural form is media. A forma plural é mídia. Isn't that kind of interesting? Não é interessante That a medium was used to channel spirits que um médium era usado para canalizar to espíritos tell you something different than the Word of God. para te dizer algo diferente da palavra de Deus. And the very thing that we call our television is the media. E a própria palavra que usamos para caracterizar a nossa televisão é a palavra mídia, Which is the plural form. que é a palavra plural. Now, how many of you recognize this guy? His name is Alexander Graham Bell. Agora, quantos reconhecem esse homem aqui? O nome dele é Alexander Graham Bell. He's responsible for this, Ele é o responsável disso, the telephone. o telefone. He was a huge spiritualist. Ele era um espiritista imenso. In fact, he would go to seances, De fato, ele ia a seances where they sit around the table and ask for spirits to come. Reuniões com espíritos. And then he would learn how to make the telephone. E com eles ali, ele aprendeu como fazer o telefone. You guys can look this up in the internet Vocês later. podem procurar isso aqui na internet depois. How many of you recognize Thomas Edison? Quantos de vocês reconhecem Thomas Edison? He's responsible for the light bulb Ele é responsável pela lâmpada and the record player. e também o tocador de discos. Did you know that he was a spiritualist? Vocês sabiam que ele era espírita? In fact, the reason why Alexander Graham Bell developed the telephone, De fato, a razão pelo qual Alexander Graham Bell he desenvolveu o wanted to be telefone able to talk to the spirits. era porque ele queria poder conversar com os The espíritos. reason why Thomas Edison developed the record player, A razão pela qual Thomas Edison criou o he wanted tocador to de discos record the spirits. era porque ele queria gravar os espíritos. You can look this up on the internet. Você pode procurar isso na internet. Almost all of his experiments were dealing with spiritualism. Quase todos os seus experimentos eram lidando com espíritos. He tried to create machines that would talk to the dead. Ele tentou criar máquinas que poderiam falar com os mortos. This particular gentleman named John Logie Baird Esse senhor específico chamado John Logie Baird is responsible for developing the television. foi responsável por criar a televisão. Do you know he was a spiritualist? Vocês sabiam que ele era um espiritista? He was wanting to develop the television Ele queria desenvolver a televisão so that he could capture the spirits para que ele pudesse gravar ali os espíritos and show them to other people. e mostrar a outras pessoas. So don't you think that's funny that the very thing that we talk on was developed through spiritualism, Então vocês não acham um pouco engraçado que a própria aparelho que usamos para nos comunicar foi the way we desenvolvido pelos listen to espíritos? music A forma que nós ouvimos as músicas was developed because of spiritualism, também foi desenvolvido por causa do espiritismo. and the very design of television was Yeah. designed because of spiritualism. E a própria televisão foi desenhada por What causa do is it that espiritismo. Satan wanted us to have these devices for the end of the world? E por que Satanás queria que nós tivéssemos esses aparelhos para o fim do mundo? You see, there's a lot of spiritualism in movies. Vocês veem, existe muito espiritismo nos filmes. The Avengers are full of these kind of things. Os Vingadores está cheio desse tipo de coisa. Listen to what Mrs. White says in the Acts of the Apostles. Vamos ouvir o que a senhora White diz no livro Atos dos Apóstolos. O antigo sistema de mágica é, na realidade, o mesmo que é conhecido como espiritualismo ou espiritismo moderno. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes ao apresentar-se diante do disfarce desses amigos que já partiram. You see, we are still dealing with magic and sorcery, Vocês veem, ainda estamos lidando hoje com a mágica e a feitiçaria, just like they did in the ancient days. da mesma forma que eles faziam nos dias antigos. Listen to what Mrs. White says in The Great Controversy. Vamos ouvir o que a senhora White diz no livro O Grande Will Conflito. be the basis of Satan's masterpiece. De qual será a base da obra-prima ali de Satanás. Que diz que os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, com esses dois grandes erros, Satanás trará as pessoas debaixo de suas decepções.
Enquanto a primeira lança o fundamento do espiritismo, a última cria a ligação de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros em estender as suas mãos através do oceano e tomar as mãos do espiritismo. E eles irão, através desse abismo, ligar-se com o poder de Roma. So the reason why the devil is preparing the way with spiritualism Então, a razão pela qual Satanás está preparando esse caminho com o espiritismo and partnering with Rome e se ligando ali com Roma is because he wants to change the words of God. é porque ele quer mudar a palavra de Deus. God says worship on the seventh day, the fourth commandment. Deus diz: me adore no sétimo dia, o quarto mandamento. Yet Rome changes the word of God. Mas Roma muda a palavra de Deus. That's why we call it spiritualism. É por isso que chamamos isso de espiritismo. The world is joining together. O mundo está se unindo. This is what it says in the Great Controversy. É isso que diz no livro Grande Conflito. Os papistas, protestantes e os mundanos, de forma comum, irão aceitar uma forma de piedade sem poder. E eles verão isso na união do grande movimento pela conversão do mundo, que será esperado na mudança do milênio. So Mrs. White prophesied Então a senhora White profetizou that the end of the world que o fim do mundo was going to join together, iria unir, and that's what would usher in the long expected millennium. todas essas frentes, e isso para o início do novo But milênio. what about us? Mas isso, e nós? What if we say, you know what? I've been in this church for a long time, E se nós dissermos, sabe, eu já estou nessa igreja faz muito tempo. and I know which is the real day to worship on. Eu sei qual que é o dia certo para se adorar. How are these spirits going to deceive us? Como que esses espíritos nos enganam então? Listen to what Mrs. White says in the Great Controversy is going to happen. Ouçam o que a senhora White diz no grande conflito que irá acontecer. Os apóstolos, personificados nesses espíritos enganadores, irão contradizer o que eles mesmos disseram na palavra do Espírito Santo quando eles estiveram aqui na Terra. So Mrs. White says that in the end of the world, Então a senhora White diz que no fim do mundo, the apostles os próprios apóstolos will come back to life irão voltar a viver and tell you something different than what your Bible says. e dizer a vocês algo diferente do que está escrito na Bíblia. They'll say, you know what? After so many translations, Eles vão te dizer, sabe, depois de tantas traduções diferentes que foram feitas, that's not what I really meant when I wrote it. não é isso que eu quis dizer mesmo quando eu escrevi esse livro. But here's a question for you. Mas aqui eu te faço uma pergunta. What happens when you die? O que acontece quando você morre? Where do you go? Para onde você vai? Down. In the ground. Dentro Can we come do back? chão. Can we come back? Dá para voltar a viver? We're worm food, Não, a gente vira comida de minhoca, não é? right? No spirit that is walking around as an apostle is a spirit of God. Nenhum espírito que estiver rondando como um apóstolo é um espírito de You Deus. see, the reason why the devil is preparing the world with spiritualism E você vê a razão pela qual Satanás está preparando o mundo com o is so when espiritismo this happens, é para que quando isso acontecer, people will listen to them. as pessoas os ouçam também. Listen to what Mrs. White says happens in our Adventist churches. Agora ouçam o que a senhora White diz que ocorre dentro de nossas igrejas adventistas. Eu tenho sido mostrada que anjos malignos na forma de crentes trabalharão dentro dos nossos grupos e trarão uma influência forte do espírito de descrença. Esses poderes do mal se juntarão nas nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para trabalhar contra as influências do Espírito de Deus. E nesse tempo, os anjos
do mal, na forma de homens, conversarão com aqueles que conhecem a verdade para mal interpretar e desconstruir as afirmações dos servos de Deus. Did you know that? Você sabia disso? Did you know that someday Vocês sabiam que algum dia evil angels anjos do mal will sit in our meetings vão se sentar conosco and try to change e tentar mudar the meaning of what was said o significado daquilo que foi and dito create a spirit of disbelief? e criar um espírito de descrença? I believe, brothers and sisters, that there will be a time Eu creio, meus irmãos, que chegará that you um tempo will physically see with your eyes que você fisicamente verá com os teus olhos the enemy, o inimigo, and they will be in our ranks. e ele estará dentro do nosso povo. I'm telling you that for only one reason. E eu estou te dizendo isso por apenas uma razão. There's a reason why it's important not to watch movies and television with spiritualism in them. Existe uma razão pela qual é importante não assistir filmes com espiritismo, Because they're setting you up porque eles estão te preparando to believe a lie. para crer numa mentira. This is what the Bible says in John 17:17. É isso que a Bíblia diz em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. The Word of God A palavra de Deus is unchangeable. é imutável. The more you know this, Quanto mais você a the more conhece, you read it, quanto mais você lê, and when you read the verses that say have nothing to do with magic, sorcery, witchcraft, divination, all those, e quando você lê os versos que dizem não se associe de forma alguma com mágica, com feitiçaria e nada disso, you'll sit down when you go to watch something, and if it has those elements, você vai se sentar quando for assistir alguma coisa e se tiver algum desses elementos, you'll say, I know what my Bible says. você vai dizer, eu sei o que diz na minha Bíblia, I know the truth, eu conheço a verdade, and so I'm not going to watch it. então eu não vou assistir isso. This is what 2 Thessalonians says in the end of the world, people that get deceived. É isso que diz 2 Tessalonicenses sobre o fim do mundo e as pessoas que serão enganadas. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. So I want to show you a couple of movies that prepare this way. Então, quero lhes mostrar alguns filmes que vêm preparando esse caminho. A few years ago, Alguns anos atrás, there was a children's movie houve um filme de crianças called Paranorman. chamado Paranorman. And here is a little clip from the movie. E aqui vai um clipezinho desse filme. It's Abnorman! Always pick on him. But he does have some friends. Norman, wait up! I like to be alone. So do I. Let's do it together. It's just that most of them Good morning. aren't exactly alive. How's it hanging? Haven't heard that one before. Do you see ghosts like all the time? Who's a good boy? That's not his chin. Couldn't you use another stall? Time is running out. From the makers of Coraline, The witch's ghost is going to wake up tonight. And when she does, she'll raise the dead. you've gotta use your gift of talking to the dead to stop it. This is crazy. Do I look crazy to you? So here's what's happening. Então aqui vai o que está acontecendo. The little boy sees spirits. Aquele menino vê espíritos. And in the end of the movie, E no fim do filme, the people who are dead as pessoas que estavam mortas are going to be raised to life. vão ser ressuscitadas. And he needs to use his gift E ele precisa usar esse dom of talking with the spirits de conversar com os to espíritos save the world. para salvar o mundo. That's a terrible children's message. Essa é uma mensagem terrível para as crianças. And so here's him. Kids at school Look, it's Então aqui ele Abnorman! está ouvindo always pick on him.
but he does have some friends. Norman, wait up! I like to be alone. So do I. Let's do it together. It's just that most of them Good morning. aren't exactly alive. How's it hanging? Haven't heard. The witch's ghost is going to wake up tonight. And when she does, she'll raise the dead. Sorry, same clip. So basically he talks to the spirits and that's how he saves the day. Então, basicamente, ele conversa com esses espíritos e é assim que ele vai salvar o mundo. So why are they telling little kids they can talk to spirits? Então, por que eles querem ensinar para as criancinhas que eles podem conversar com os How espíritos? many of you remember this movie? Quantos de vocês lembram desse filme? Anybody remember when this came out? Alguém lembra quando saiu? The story of Coco A história do Coco is he wants to be a musician. é que ele queria ser um músico. His family has lied to him, A família dele mentiu para ele. and so he goes and crosses over into the land of the spirits, Então ele vai e cruza para dentro da terra dos espíritos. where he can now be a part of the dead, Agora, onde ele participa junto com os mortos, because the spirits are going to tell him the truth about where he's from. porque os espíritos vão contar para ele a verdade de onde ele veio. So why are they wanting little kids Então, por que eles querem que as crianças to think that they can talk to spirits acreditem que eles podem conversar com os espíritos and that the spirits will tell them the truth? e que os espíritos é que vão lhes dizer a verdade? Because everything in my Bible Porque tudo que está na minha Bíblia tells me every time a spirit comes and talks to you, me diz que toda vez que um espírito vem e conversa com você, they're going to lie to you and change what God says. eles vão mentir para você e mudar o que Deus They're fala. not going to tell you the truth. Eles não vão te dizer a verdade. There's a lot of examples in E the Bible. há muitos exemplos na Bíblia. But what I find is really interesting, Mas o que para mim é muito interessante the person that leads him to the land of the dead é que a pessoa que o guia para dentro dessa terra dos is mortos this little Mexican dog called a Jolo. é esse cachorrinho mexicano chamado Jolo. And in history, E na história, the Jolos, oh, you can go ahead and read it. I think I Google translated it, so hopefully it makes sense. nos tempos antigos, os cholos eram frequentemente sacrificados e depois enterrados com seus donos para servirem de guia para a alma em sua jornada para o submundo. So the dog was buried with people Então, esses cachorrinhos eram enterrados com as pessoas and was known as the spirit guide. e era considerado como o guia espiritual. Remember what the Bible says about spirits. Lembre-se do que a Bíblia diz sobre os espíritos. And the name of the dog E o nome do cachorro is named Dante. se chama Dante. Dante comes from the book Dante's Inferno. O nome Dante vem do nome do livro Inferno de Dante, Where Dante is known as the devil. onde Dante é conhecido como o diabo. So I find it very interesting that the dog is named the devil Então, para mim é muito interessante como que o nome and do cachorro é leads the diabo. boy into the land of the dead. E ele é quem guia o menino para a terra dos mortos. How many of you remember this movie? Quantos de Anybody? vocês lembram desse filme aqui? Did you guys have that here? Tiveram esse filme aqui no Brasil? So Wreck-It Ralph is another example of a children's story Então, esse aqui é um outro exemplo de uma história de crianças that has a lot of spiritualism in it. que tem muito espiritismo. This is the guy named Ralph, Esse é o Ralph. and he's in a video game. E ele está dentro de um videogame. And his job in the video game is to wreck everything. E o trabalho dele no videogame é estragar tudo. This character's name is Felix. E esse daqui chama Félix. He's a carpenter, Ele é um carpinteiro. and his job is to fix everything that he wrecks. E o trabalho dele é arrumar tudo que o outro estraga. He's a destroyer, Ele é um destruidor and he's a carpenter. e ele é um carpinteiro. Is anyone's spiritual alarm bells going off? O alarme espiritual de alguém está soando aí? A destroyer and a Um carpenter. destruidor e um carpinteiro. So I'm going to play you a little bit of the trailer. Então eu vou tocar aqui para vocês um pedacinho do trailer.
My name's Wreck-It Ralph. I'm gonna wreck it! 30 years I've been doing this. I can fix it! It's hard to love your job when no one else seems to like you for doing it. You're just the bad guy who wrecks the building. So now here's something's very interesting that just happened. Então aqui tem uma coisa muito interessante que acabou de acontecer. He's wrecking everything. Ele está estragando tudo. If you notice, he comes from the sky in the clouds. Se você perceber, esse outro vem do céu, das nuvens. He's got a golden hammer that fixes everything. Ele tem um martelo de ouro que arruma tudo. Killed him accidentally. Ele mata o carpinteiro sem querer, Yet he's raised back to life. mas ele ressuscita. That's an interesting parallel, wouldn't you say? É um paralelo interessante, For não a diz? kid's story. Especialmente para uma história de crianças. So the whole movie centers around people in the clouds. Então, o filme inteiro fica em torno dessas pessoas que estão nas nuvens. And the object of the game is to get up onto the top with this person, Felix. E o objetivo do jogo é chegar ao topo com essa pessoa, Félix. And then you have a party E aí vai ter uma festa and a feast. e um banquete. Can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? When you get to heaven, Quando você chegar ao céu, what are you going to do when you get there? o que você vai fazer quando chegar ali? Interesting, you're going to have a feast. Interessante, a gente vai ter um banquete, não é? So that's a parallel Então isso é um paralelo to what we're experiencing spiritually. ao que nós iremos Really experimentar honest with espiritualmente. myself. Sure must be nice being the good guy. Ralph, you are bad guy, but this does not mean you're bad guy. I don't want to be the bad guy anymore. So Felix, who wrecks everything and is known as the bad guy, Então, Ralph. Ralph, Então, o Ralph, que estraga tudo e é conhecido como um menino mau, he doesn't want to Maldoso. be the bad guy anymore. ele diz que já não quer mais ser And mau. that's what the movie's about. E é sobre isso que o filme está falando. So that kind of seems like a good message, right? Então, parece que é uma mensagem boa, não é? What if Satan didn't want to be mean anymore? E se Satanás não quisesse mais ser malvado? But the story actually takes a twist in the end. Mas a história vira no final. Well, let's close out with the bad guy affirmation. I am bad. And that's good. I will never be good. And that's not bad. Hold that thought. There's no one I'd rather be. So they're in a self-help group, Então, eles estão em um grupo de autoajuda and they ali. say this bad guy affirmation. E eles dizem uma afirmação dos homens malvados. And if you notice, they're with a lot of other bad guys. Se vocês perceberem, eles estão ali com vários outros And malvados here's também. what was said. E aqui é o que foi dito. I am bad. Eu sou malvado, I will never be good. eu nunca serei bom, And that's not bad. e isso não é ruim. I'm going to be who I was chosen to be. Eu vou ser quem eu fui escolhido para ser. Where in this book Onde nesse livro does it say that you should be bad está escrito que você deve ser mal and embrace that? e ainda abraçar essa causa? Nowhere in this book. Nenhum lugar nesse So this livro. is what's scary to me Então é isso que me amedronta, because it's changing the word of God porque isso está mudando a palavra de Deus in children. para os pequeninos. In fact, he's sitting next to Satan. De fato, ele está sentado do lado de Satanás. Listen to this. Ouça. Thanks, Satan. It's Satine, actually. Got it. He said, "Thank you, Satan." Ele diz, obrigada, Satanás. And Satan corrects him and says, "The name is Satan." E Satanás corrige, dizendo, não, o nome é Satã. As if we've even gotten Satan's name wrong, what else have we gotten wrong with him? Como se até mesmo a gente erra o nome de Satanás, quantas outras coisas mais a gente não erra com ele. That is a satanic message, Isso é uma mensagem satânica. and it's not good for children. Isso não é bom para as crianças. Listen to this quote from Adventist Home. Ouça esse texto do livro Lar Adventista. A estratégia de Satanás. A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus,
para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus, e se ele puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens de modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles, ele se rejubilará. So isn't that interesting? Então não é interessante That even in Ellen White's day, que mesmo nos dias de Ellen White, they didn't have movies and television. eles não tinham filmes e They televisão, didn't have video games, Eles não- social media. não tinham videogames, And mídia yet she social, was recognizing that in the end of the world, e mesmo assim ela estava ali reconhecendo que no fim do mundo, Satan would put so many things in front of us Satanás colocaria tantas coisas diante de nós that would confuse our senses. que confundiriam os nossos sentidos. That even though you're sitting in church, Que mesmo que você esteja ali sentado na igreja, you could be lost. você poderia estar perdido. He doesn't care if you go to church every single Sabbath. Ele não se importa se você vai na igreja todo sábado. You know the only thing the devil cares about Sabe a única coisa com que se importa Satanás? is if you will soak in his thoughts through the world. É se você vai absorvendo os seus pensamentos através do mundo. You see, movies and television Sabem, o mundo, os filmes e a televisão are like a sermon. são como um sermão. They teach you things. Eles ensinam coisas a nós. They teach you about life, Eles nos ensinam sobre a vida, but they often give you a different perspective than the Bible. mas frequentemente eles nos dão uma perspectiva diferente da Bíblia. We need to be a people of the Bible. Nós precisamos ser um povo da Bíblia. We need to study the Word of God. Precisamos estudar a palavra de I Deus. mean, be honest. Vamos ser honestos. Is it easy to sit down and watch a 2-hour movie? É fácil sentar e assistir um filme de 2 horas? That's easy, right? Isso é fácil, não é? How many of you have ever sat down and studied your Bible for 2 hours? Quantos de vocês já se sentaram e leram a sua Bíblia, estudaram a Bíblia por 2 horas? That's hard, right? É difícil, não é? It takes a lot of effort. Leva esforço. But I believe Mas eu creio that the more that you focus on the Word of God, que quanto mais você se focar na palavra de Deus, the things of the world will grow strangely dim as coisas do mundo se tornarão mais foscas in the light of His glory and grace. na luz de sua glória e graça. You see, I know this because I used to love movies. E eu sei disso porque eu amava os filmes. I went to Hollywood to make movies for a living. Eu fui a Hollywood para fazer filmes como o meu modo de vida. In fact, I walked completely away from God. E eu andei completamente distante de Deus. I spent my time at the theater every weekend. Eu gastava meu tempo no cinema todo fim de semana. I watched thousands of movies. Eu assistia milhares de filmes. And the more I watched those movies, E quanto mais eu assistia esses filmes, the less I wanted to read this. menos eu queria ler isso. Until I finally didn't want God in my life anymore. Até que finalmente eu não queria mais Deus na minha vida. But praise God, Mas louvado seja He Deus, never left me alone que Ele nunca me deixou só. and pursued me E Ele me buscou and won my heart. e ganhou meu coração. And so when I came back into the church, Então, quando eu voltei à igreja, I said, "No, God, don't take the movies. eu disse, não, Deus, não leve os filmes. I love movies." Eu amo filmes. But you know what? Mas você sabe o quê? I said a simple prayer. Eu fiz uma simples oração. God, if you don't want me to watch these movies, Deus, se o Senhor não quer que eu assista esses I filmes, give you permission eu te dou permissão to change my heart. de mudar o meu coração. And that's all I said. E é só isso que eu And falei. little by little, E pouco a pouco, I started reading my Bible more, comecei a ler a minha Bíblia mais, watching movies less, assistir menos os filmes, until I finally said, I don't want to watch movies anymore. até que finalmente eu disse, não quero mais assistir os Because I filmes, know what they're doing in the movies. porque eu sei o que eles estão fazendo dentro dos filmes. And to this day, E até hoje, I have watched only a few films eu assisti a alguns
poucos filmes. some documentaries, Alguns some documentários, religious films. alguns filmes religiosos. But most of these movies I have been showing people for the last 5 to 7 years. Mas a maioria desses filmes que eu tenho mostrado para as pessoas nos últimos 5 a 7 anos, I've not even watched one. eu não assisti nenhum. But you can read about them. Mas vocês podem ler sobre o You filme, can watch the trailer, você pode assistir o trailer and within a short amount of time, e com um curto tempo you can see that's not something I want to watch. você pode ver, isso não é algo que eu quero assistir. Listen to what the great controversy says will come in the end of the world. Ouça o que o grande conflito diz que virá no fim do mundo. Justo diante de nós está a hora da tentação, que virá sobre toda a terra, para provar aqueles que vivem na terra. Todos cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. What is this word right here? All. O que significa essa palavra aqui, todos? Is that some? Isso é alguns? Is that a few? Uns poucos? How many is all? Quanto é todos? That's everyone Isso é todo mundo who does not build their faith que não constrói a sua fé firmly firmemente on the word of God. na palavra de Deus. The only way that we will make it through the last deception that Satan has for our world A única forma que nós venceremos o último engano que Satanás tem para o nosso mundo is to know your Bible. é conhecer a tua Bíblia. If you can't discern something as simple as a movie, Se você não consegue discernir algo tão simples como um filme, how are you going to discern Satan's masterpiece? como que você irá discernir o grande engano de Satanás? It will be impossible. Vai ser impossível. That's why it's important Por isso é importante to not train your brain não treinar o teu cérebro to accept spiritualism. para aceitar o espiritismo. This is what it says in Revelation 3:10. É isso que diz em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Those that are standing on the word of God, Aqueles que estiverem firmes na palavra de Deus, God promises he will keep us through the hour of temptation. Deus promete que nos guardará na hora de tentação. I want to read to you a couple of quotes. Eu quero ler a vocês algumas citações aqui. How Satan gains entrance to our soul. Como Satanás consegue a entrada na alma. Yeah, you can read. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar essa tão desejável obra. És fraca nesse sentido. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Meus irmãos, Deus vos convida, como seguidores seus, a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há pecado entre vós, e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-se inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu. Brothers and sisters, don't let Satan gain entrance into your soul. Meus irmãos, não permitam que Satanás ganhe entrada em sua alma. Don't give him a foothold in your life Não deixe que ele segure você em sua vida. by watching all of these evil things. Ao assistir todas essas coisas, We should feel that this is very alarming. nós devemos sentir o alarme
dessas coisas. And you should feel alarmed when you see these things. E você deve se sentir alarmado quando você assiste essas coisas. Because Satan is busy all around us. Porque Satanás está ocupado em todo o nosso redor. I want to leave you with this one last verse. Eu quero te deixar com esse último verso. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. The armor of light. Do you know what the helmet is? Na armadura de Deus, você sabe o que é o capacete? The helmet of salvation. O capacete da salvação. Who is your salvation? Quem é a tua salvação? Jesus. Jesus. He's wearing the belt of truth. Ele está usando o cinturão da Who is verdade. the very definition of truth? Quem é a própria definição da verdade? That's Jesus. É Jesus. I am the truth, the way, the life. Eu sou a verdade, o caminho, He a has the verdade e a vida. sword, which is the word. Ele tem a espada, que é a palavra. What is this all about? O que significa isso? It's about Jesus. É tudo sobre He's Jesus. wearing the shoes, the prince or the peace, the shoes of peace. E ele vai calçando os sapatos do evangelho da paz. Jesus is the Prince of Peace. Jesus é o príncipe da paz. The armor, brothers and sisters, is putting on Jesus. E essa armadura, meus irmãos, é colocar sobre si o próprio Jesus. Let's bow our heads. Vamos inclinar o rosto. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you so much for all of this information. nós te agradecemos muito por toda essa informação. But it means nothing unless we make it applicable in our lives. Mas não valerá nada se não o tornarmos aplicável em nossas vidas. So help us to not only be hearers of the word, Então ajude-nos a não somente ser ouvintes da palavra, but doers as well. mas cumpridores We também. love you. Nós te In amamos. Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém. enjoy. Desfrutem.